Voltamos com feito em casa. Então, 7h27, já recuperada, né? Da minha emoção. Mas é sério, gente, tudo isso que eu falei para vocês é de coração, tá? Bom, 7h28, ele já está conectado. Mas como eu sou muito fã desse homem, pela sua integridade, pela forma clara, pela forma objetiva, pela forma como ele se porta diante das situações. Bom, Edson Matoso, paraenses, escutem. Bom dia, bem-vindo, meu amigo. Opa, bom dia, Heloísa Rum, um grande abraço. Bom dia a todo mundo, Baby, a Marina tá aí, né? Eu tenho visto o Baby. Vocês vão confundir o meu tique e meu teco. Quando eu penso que a menina é o menino, quando eu penso que o pequeno é a pequena, se bem que o pequeno é pequeno, né? Exatamente. Do meu top. Assim, bom dia, né? Eu peguei o bonde andando, cara. Eu peguei o bonde andando. Onde você está, hein? Onde é que você está? Tô gostando de ver esse teu cenário aí. Tu gostou? Muito. Com a graça de Deus eu tenho aqui algumas... Eu vou começar a contabilizar os cenários que eu tenho. Eu tive que sair lá do estúdio, que passou a ser o estúdio A, porque eu ainda não tenho. Acho que olha a boçalidade, né? Isso aí eu me lembro do Guarani Júnior, quando ele... Professor Guarani Júnior, para mim um mestre de marketing. Antes de se falar em marketing esportivo, eu sempre digo isso, eu dou testemunho disso. Antes de se falar nacionalmente de marketing esportivo, o Guarani já falava, antes de existir os filhos de Francisco, o Zezé e o Luciano, já existia o José Maria Tavares Guarani, o Guarani Júnior. Porque eu testemunhei disso e às vezes eu ajudava. Tá certo? Quando ele comprava as fichas, quando ele vinha dar alguma aula particular que ele dava, ele comprava 20, 30 fichas da Telepará naquela época, né? Aí ele dava para os amigos, para os alunos, olha, vou chegar na rádio 5 para as 11, 5 para as 11 liga que eu atendo vocês. Quando dava 5 para as 11 da manhã na Liberal, lá na Avenida Nazaré, já na Avenida Nazaré, ele tinha um programa chamado Pontapé Inicial, de 11 às 11h15 da manhã. Era um programa esportivo diferente para a época, tipo 78, por aí, 78. E menina pipocava telefone no esporte, no jornalismo, canal, como é que chama? Terminal 1, Terminal 2, no comercial, no classificado, na técnica, na operação, na gerência. Aí vem a central telefônica Guarani, pelo amor de Deus, vai explodir a central telefônica. Eu vi, e eu dou esse testemunho. Então, antes do Francisco fazer isso para pedir as músicas do filho dele, eu vi o meu querido amigo, mestre, professor Guarani Júnior fazer isso. Tá? Aí depois aí o saudoso Sidon, Carlos Sidon, ele dizia assim, vai ver que ele cumpre a ficha para os outros ligarem para ele. Era isso. Isso era marketing. Eu estou falando de 1978, 77, 78, tá entendendo? E aí eu vou anotar as coisas aqui, porque na verdade me incomoda, nessas centas vezes que eu participei com você, se eu ouvi 2 elogios, não a mim, mas elogios olha, Matoso, hoje foi o melhor dia, se eu ouvi 2 vezes foi muito. Porque, pô, toda vez dá um boogie-woogie, é um tite, é um sei lá o quê, né? E aí, hoje, a minha central eu estou com a minha internet de rede, né? Tá aqui, tá no celular, e eu estou a menos de 10 metros como é que chama? Do moldezinho, do molde. A internet local. Então, pô, não é possível, pô. Não é possível. Sim. Então a gente espera. Aliás, me permita, antes de dizer, Nicolas fez um gol, rapaz, até que contra o Clube do Remo, porque os atacantes do Remo não gostam de fazer gol. Nem o Nicolas estava fazendo, ontem o Nicolas fez. E o garoto Ronald também. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Aliás, o Paysandu teve mais de 100% a diferença de torcedores no Mangueirão. O Remo teve 10 mil,
Paysandu teve 22. Ah, mas não tem mais. Amor é amor. Amor é amor. Paixão Exatamente. passa. Tesão passa. Amor como é que chama? Na alegria e na dor. Como diz Sem dúvida. como diz a minha mulher que tu conhece. O meu filé vai roer o osso. Tá entendendo? Comeu a carne, agora vai roer o osso. Mas se bem que eu é que tenho que dizer isso, que ela é bem mais nova do que eu, pô. Eu é que tenho. Mas a gente já vai ouvindo, né? Então é assim, os caras do Remo jogaram até o fim. Agora, antes de eu falar sobre isso, me permita, quando eu falei da internet, eu vi chavecada de Paraíba. Alane, eu queria te conhecer, fiquei com uma inveja branda, Alane do BBB. Eu também, amigo. Eu também queria conhecê-la. Eu vi uma prima minha, eu nem pedi permissão para botar o nome dela aqui, Regina Holanda Chaves Santino, viúva de um queridíssimo primo, que era sargento, morreu como sargento, eu acredito que deve ter ficado como oficial da Marinha, né? Foi presidente do Albatroz, era pastor batista, cantor, um cara, infelizmente eu lidei poucas vezes com ele, por causa do meu tipo de vida e a vida dele, que ele via viajando. E o filho dele, que é psicólogo, teólogo, também pastor batista, um camarada que pouco eu tenho contato com ele, que é o Alexandre Santino, tá certo? Os dois postaram. A Regina, minha prima, postou num grupo de família. E eu vi o Alê postando no Instagram com ela. Eu digo, onde que eles conhecem esses metidos, ficam posando com ela? Provavelmente vizinhos que eu moro dentro do mato, né? E eles moram na cidade, no asfalto. E algum motivo deve ter encontrado. Aí, isso também me ajudou na hora de folga e votar. Mas, Matoso, tu vê o BBB? Vi. E daí? E daí, Eu pô? também. Qual é o problema? Liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de escolha. Você acabou dando um show, viu? Eu vi partes da sua manifestação ainda há pouco. Eu não entendi Eu sou da geração que consequência tinha causa, tá? Hoje em dia, eu tenho que me acostumar com a geração que consequência é tudo por conta. Tá? Então, vamos lá. Então, deixa rapidinho, Matoso, A só causa. para te ilustrar rapidamente. Eu estava fazendo uma reflexão sobre o que a vida me ensinou. Ah, tá. Foi isso. Beleza. Tá? Então é isso. Continue. Eu, aos 72 anos de idade, vou me deixar à mercê de falsos pensadores, de hipócritas de uma sociedade que muitas vezes vil e que em determinados momentos eu sou integrante dela, tão vil e hipócrita como o conjunto de tudo isso. Eu vou me deixar... Não. O que me faz, eu ouvi você falar, o que me faz hoje segurar, eu peço muito que eu creia em Deus e no poder do Divino Espírito Santo, Deus Consolador, Conselheiro, que quando Jesus, o Filho, subiu, eu creio, da mesma maneira, como eu sei, eu entendo, Maomé está em primeiro lugar, eu sei, né, numa pesquisa que houve, o meu Jesus está em terceiro, numa grande manifestação, parece-me que é o Einstein, não sei quem é o segundo, não sei se é o Einstein ou Isaac Newton, um desses dois caras aí. O primeiro é Maomé, o segundo um desses dois, que eu não lembro bem qual, e o terceiro é Jesus. Mas é lógico, a gente sabe, né, que o cristianismo ocupa aí um percentual de 1/3 da humanidade, e a gente sabe do tamanho dos seguidores do Maomé, que é uma religião muito mais antiga, a gente tem que respeitar, tá certo? A gente precisa respeitar. E aí eu professo a ideia do cristianismo. Portanto, estou sujeito a ser Judas, estou sujeito a ser Pedro, estou sujeito... Não fui igual Paulo, nunca degolei ninguém, nunca matei ninguém, nunca fiz isso. Mas o Paulo fez e se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus, o Saulo de Tarso. Então eu me permito a escolha. Então o BBB me estimulou quando eu vi algumas situações, os debates. O primeiro cara que eu senti falta quando saiu foi aquele rapaz, aquele Marcos. Poxa, que moleza, eu gostava tanto daquele garoto. Assim, Eu também. ele saiu, foi infeliz, aquele moço tinha tanto para brilhar, mas eu espero que ele brilhe, porque queiram ou não queira, aqueles que não gostam da Rede Globo de televisão, tá certo? Mas, no fim, esse pessoal acaba tendo vários espaços, de alguma maneira,
De alguma maneira. Lá os caras têm uma visão macro, uma visão holística, não uma visão tupiniquim e odiosa. Ah, não, essa menina é doida, não tem cromossoma, essa mulher não me representa, como eu vi várias pessoas falarem até lá dentro isso, como disseram da nossa Lani. Essa menina, ela tem uma boa pernada e uma pernada boa, no melhor sentido. No melhor sentido. E aí eu vi gente aqui dizer, claro que nós vamos ganhar, tá Remo, tá Paysandu, tá governador, tá todo mundo, tá Carabao, todo mundo a favor dela, nós vamos perder para uma que não tem, 80% não tem internet, e pior, faltou energia ontem lá em Manaus, antes do pico da votação. E eu diria mais ainda, a esses fanáticos de Araque, que isso faz é estimular o que é massacrado. Por isso que eles ganharam a Copa sem ter futebol. O Amazonas ganhou a Copa sem ter futebol. Remo e Paysandu, como é que pode nós do Pará perdemos a Copa, Repá, o maior clássico do mundo, e não sei o quê. Nós perdemos a Copa porque eles foram na manha, no passo da aranha, com mais pensamento, mais inteligência, nada artificial. E ganharam a Copa. E eu fico indignado que alguns desses ficam aí se lamentando. Que vergonha vai ser a Copa 30, vai ser vergonha a você, que em vez de ficar com mimimi reclamando, deveria ser o primeiro a tomar algum tipo de atitude, mesmo que pudesse ser radical, feito aquele que botou o lixo na frente da prefeitura. Mas tomar uma atitude, alguém vai ver uma atitude que não haja um prejuízo para o conjunto dos interesses da sociedade. Então eu vi alguns vídeos assim, eu vi depois, alguém me mostrou, disse, isso é lamentável, porque é bom lembrar que essa moça, a Cunhã, que ficou em cima do muro o tempo todo, eu vi, era um matoso turista, eu vi, só na hora, tá? Eu não via as 24 por hora, porque eu não, mas eu vi e fazia a minha avaliação, depois eu vi algumas pessoas falando e tal. Mas ela teve um aspecto fundamental, ela foi uma protetora até a metade do programa do esse Davi, que esse cara deu um show, né? Foi tratado de moleque. Isso aí é fato, viu, Matoso? Ele já é o campeão. Ele deu um show. Ele deu um show, um moleque de 20, um moleque no melhor sentido, tá? Moleque, aquele moleque de perna pro mundo, como cantou Gonzaguinha, né? Então, aquele... enfim, ele deu uma aula para alguns metidos lá saberem mais do que isso, que estão inseridos num nível alto, em patamar duvidoso da sociedade, e o moleque chegou lá, enfrentou, encarou, teve debates com a Cunhã. Aí a minha Lani, com todo respeito, pequena, eu até postei no Instagram no final, que é uns erros que eu estou procurando corrigir, é o uso do palavrão. Eu já melhorei muito, mas eu ainda solto. Pô, tu imaginar, papagaio velho aprender a falar, é bem complicado. Mas eu tenho tirado mais os palavrões, até porque eu estou falando muito por aqui, eu estou com o TikTok, eu estou com o Instagram, quero te dizer, olha, o celular, vê se tu não pifa aí, eu estou gravando, avisando para você aí, o Pio Neto, eu estou gravando porque hoje é um dia assoberbado para mim, porque eu vou ter que fazer algumas coisas que eu não fiz nos dias aí, tipo IPTU, vou ter que ver algumas coisas, fazer exames aí, porque eu soube de que as 3 grandes redes de laboratório estão rompendo ou foram rompidas pela Unimed, e eu tenho poucos dias para fazer esses exames, né? E eu tenho que fazer, e aí vai ser um dia muito assoberbado. Aí eu digo, agora depois eu vou comunicar eles no ar, que eu vou gravar para postar depois no meu canal do YouTube, tá? Perfeito. E aí, só concluindo, diga. Só pontuar contigo, Vai. exatamente em cima desse pensamento, eu estava vendo uma reflexão de um cara aí, que eu não esqueci o nome dele, que ele colocou a seguinte frase: por que nós não nos juntamos em vez de brigarmos, Pará e Amazonas, porque eram 2 nortistas, por que não nos juntamos e botamos as 2 na final? Era isso que deveria ter feito. Uma linha de pensamento perfeita, que em casos de bandalheira tem a coisa que se chama corporativismo e uma falsa ética. E numa hora dessa, a gente, eu, por exemplo, na época, quando eu estava fazendo a Série C do Campeonato Paraense, eu dizia, eu estava defendendo uma bandeira que me convidou, Matoso, você vem,
mesmo tendo pontos divergentes, vou. Ninguém me convidou, pô. Eu vou, não estou fazendo nada. Estou plantando minhas bananas, meu mamão, minha macaxeira, alguns, tá entendendo? Aí eu perguntei para minha mulher, vai, é disso que tu gosta, uma das coisas que você... Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu vi piadas de colega, tu tem que meter a mão nesses caras que eles são endinheirados. Eu disse, olha, o dinheiro é deles, não é meu. O primeiro grau de satisfação que eu vou ter é que eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Foi o que fez o Edson Matoso. O segundo é consequência, tá certo? E eu não vou... Esse é uma outra situação, outro detalhe. Então, eu fiz um apelo muito forte, torcendo. Eu estava numa casa, mas dizendo, tomara que o Papão entre, que o Remo chegue também, que o Amazonas e o Manaus cheguem. Eu fiquei torcendo até o fim. No final, eu me lembro, quando ficou só, o Remo ficou fora, ficou o Paysandu, eu dizia, eu espero que o Papão e o Amazonas entrem, considerando que o Papão entre primeiro. Mas eles entraram primeiro. Mas entraram, porque nós somos fracos nessa desunião. O Elô, lá atrás, quando eu comecei atuando nos movimentos populares, essa coisa toda, eu via nas palestras, nos atos públicos, nas reuniões das comunidades eclesiais de básica e tal, essa coisa toda, em vários setores que eu ouvi todos. Por isso que tem gente que, quem é do lado, jura que eu sou do outro, e quem é do outro, acha que eu sou do um. Ei, pensem, problema de vocês, se vocês são fanáticos e radicais. Eu não abro mão de ser um livre pensador, não abro mão. Aí eu confundo os caras, tá certo? Vamos lá. Quando você pega um palito, você já ouviu falar isso? Crack. A comparação era com uma caixa de fósforo, que era muito comum. Eu fumava nessa época, pegava um cigarro e um palito tu quebras. Os 45, que depois passaram a ser 40, né? É mais difícil você quebrar, né? E aí vem a questão da sociedade unida, através das associações de moradores, dos centros comunitários, dos clubes de mães, do grupo dos grêmios recreativos de jovens, das igrejas. Tu vê a maior porrada entre as igrejas. E o pior, na mesma igreja. Na mesma igreja. Então, em nome de Jesus. Isso é um negócio complicado, né? Aí quando eu falo isso aqui, tem gente que, tá vendo? É por isso que aquilo que durmo tranquilo, não preciso, com a graça de Deus, pelo contrário, quando eu tomo umas demais, como fui lá, né, quinta-feira aí, exagerei, né, que sexta-feira, foi sexta-feira, foi no sábado, no evento lá que teve, como é o nome daquele projeto que foi criado na época do rapaz que morreu da Globo, que toda vez de madrugada tem aí, o Fortunato, Gustavo, da Lei Paulo Gustavo. Ah, Paulo Gustavo. Então eu estava no evento lá no Na Figueiredo, fui convidado para ser o locutor, né? Eu vi a tua postagem. Ah, tu viu? Pois é, que bacana. E eu meio deslocado, porque eu reclamei dos caras que me convidaram, lá o DJ Júnior, que era o responsável pelas lambadas, cúmbias e merengues. E, porra, Júnior, vocês não me deram... Não, era tudo, mas eu fiquei deslocado, pô. Só moleque e só garoto. E é o velhão, cara. Pois é, tu és o velhão. Pô, e outra coisa, vocês tocaram música que eu não ouvi, pô. Vocês têm uma lambada aí que eu não ouvi. Eu achava que, quer dizer, eu queria mais retrô, né? Mas eu entendi os caras e fui muito bem recebido. Pelo Bob, que era um rapaz lá da produtora, pelo DJ, o Bob Grafite, que é o rapaz do reggae, aqui da Cidade Nova, pelo Sérgio Soares, o DJ Sérgio Soares do rock, pelo DJ Moreno Vinil, que era mais da linha do brega. Foi extremamente agradável, sabe? Conversando com uma geração muito boa, caras que têm idade de ser filho ou neto, tá certo? E me receberam muito bem. Então, eu não tenho nenhum problema de navegar nessas diferenças. E aí você vai reunindo os interesses, os ritmos, as preferências, respeitando o outro. Eu vi uma vez um pastor adventista falar, não lembro do nome do pastor, provavelmente se ele tivesse dito merda eu ia lembrar, como o cara falou bem, eu não lembro. Essa é uma coisa que a gente tem, né? O que é bom, a gente passa por cima. O que dá audiência é falar em desgraça, é falar mal da vida dos outros, isso é que dá audiência. Aí o bom... Mas é porque eu estava meio dormindo, mas ele falou no negócio, vejam nos evangelhos, que Jesus,
indo ao encontro do que você está falando, ele buscou mais o encontro do que o desencontro. Tá certo? Exato. E nós temos satisfação no desencontro. Uma vez eu falei uma maluquice aqui no teu programa que teve dizer, Matoso, tu é doido, só tu mesmo. Eu digo, não, cara. E quem te disse que o doido é pior do que eu? Quem te disse? Exatamente. Porque os doidos, os loucos, eu não sei se eles decretam guerra. Não sei. Eles vivem no mundo, tá entendendo? No mundo da São lua. eles, somos nós, né, o Matoso? Somos nós que somos de loucos. Pois é. Eles que são os... Um dia desse eu estava fazendo uma pesquisa, buscando várias músicas, que é uma coisa que eu venho fazendo hoje, mas infelizmente, infelizmente eu botar uma aspa, eu estou tendo que me fixar muito mais no futebol, no esporte, porque eu notei que as minhas postagens que falam de música, de meio ambiente, de sociedade, vai lá para baixo, sabe? Então eu estou tentando uma estratégia de jogar o futebol, mas sempre metendo alguma coisa por aqui, falando. Eu estava fazendo uma pesquisa, a quantidade de música que tem falando de doido e de louco, né? Nós tínhamos um maluco beleza, o Raul Seixas, né? Exato. Mas nós tivemos o Hermes Aquino, nós tivemos o Moacir Franco, Balada para um Louco, nós tivemos aquele Coisa de Louco do Robson, nós tivemos o do Silvio Brito, tem vários cânticos em relação a isso aí, mostrando uma situação em que o camarada, eles são loucos, eu que sou normal e que persigo os outros, que desvio dinheiro da saúde, eu sou normal, que desvio dinheiro da educação, eu que sou normal, que provoco guerras, atritos, revanches, ódios, eu que sou normal. Enfim, meu amigo. Então, a tua reflexão tem muito por aí. Eu só queria lamentar a perda da menina voltando, mas dizer, aliás, o Smith lá foi muito. Quando eu vi, eu acordei, eu dormi, né? Eu vi umas parciais, ela estava de guerra, não vai dar, não é pessimismo, mas eu estava vendo como é que os amazonenses viraram. Elô, vamos lá. Essa menina, vamos analisar, por exemplo, o nosso carnaval. Paysandu, título 50, não esqueci. Isso. Vamos lá. Cadê o carnaval de Belém? Hein? Apagado. Foi na Quaresma. Bateram na Fafá, porque uma das mulheres, quero dizer que nem falo com a Fafá no encontro com ela. Não faço parte do clã dela. Mas somos civilizados e eu tenho certeza que no dia que eu chegar da mesma maneira que a minha querida Alessi Brandão, há mais de 20 anos eu não vejo a Alessi, mas eu vi um dia desse ela hospitalizada. Onde eu encontrava, oi Alessi, minha amiga, você não me conhece, mas eu lhe conheço. Edson Matoso de Belém do Pará, de Carlos Matoso da Liberal. Cansei de receber a Alessi Brandão e outros artistas. A Fafá, com certeza, ela já ouviu. De alguma forma ouviu falar no Matoso, de alguma forma, porque ela veio daqui, a gente se encontrou com muita gente, Paulo André Barata, Rui Barata, Tito Barata, essa turma toda. Então, pode ver que de repente quiseram execrar a mulher, pô. Foi, exato. Tá certo? E aí, essa menina levou o nome de Nossa Senhora de Nazaré, que é bom lembrar, foi Maria que disse, olha, ei, menino, o pessoal está reclamando que acabou o vinho. Aí o Jesus deve ter dito, e é o Kiko? Vai lá, façam tudo que ele vos disser. Festa, alegria, confraternização. Pode ser no São João, no terreiro de Umbanda, nas pistas do carnaval, onde tiver gente, mais de 2 poderão estar em meu nome. Essa menina teve coragem de usar no Círio de Nazaré e teve gente lá que ficou criticando. E dizendo até que ela não representava, né? Levou, mostrou a capacidade dela de dançarina, de artista, e mais do que isso, a mulher ainda é bonita, tá certo? Ainda como se não bastasse tudo isso, ainda é bonita. Ela vai brilhar, essa garota. E aí o que que acontece? E aí o que que acontece? Hein? O caminho dela só está começando. Só está começando. Os caras da Globo não são besta, já viram. Olha, ano que vem o governador já conseguiu aquela escola de São Paulo, né? Do Rio. Esse ano foi a Fafá que brilhou em São Paulo. A do Rio, a Grande Rio. Tu duvida que a Alane não vai estar lá? Representando o Pará? Tu duvida?
né? Tenho certeza absoluta. É claro. Pô, a garota deu um show. Fernandes Nazaré, da Fafá. Tenho Sim, certeza que ela vai falar. mas com certeza. Outra, isso é divulgando as coisas do Pará, e tomara que tenha lá a bandeira do Remo, do Paysandu, da Tuna Luso brasileira, que tem a sua história, tá certo? E por que não das representações do oeste do Pará, do sul, sudeste do Pará, do Marajó, tudo isso vai ter, levantando, como já teve lá atrás, e não houve esse escândalo todo. O fato é que não tem jeito, a união do profano e do espiritual, do religioso, caminham juntos, é assim. Assim caminha a humanidade. E aí a menina, só para terminar aqui a parte da Cunhã, quem ela teve, na minha modesta visão? Eu não conheço o carnaval de Manaus, mas apesar de nunca ter ido lá, eu conheço muito bem o Caprichoso e o Garantido, tá? Então eles lá têm um Caprichoso e Garantido que o nosso Sairé de Santarém, lá do Boto, Tucuxi do Boto Cor-de-Rosa, aqui, uma briguinha tão tupiniquim. É com S, é com C cedilha. Olha onde a gente briga, será que Sairé com S com C cedilha? Aí você atrasa um processo, né? Verdade. Você por exemplo, lá, quando foi a Coca-Cola, que foi patrocinar o Garantido e o Caprichoso, eu não sei qual é o azul, qual é o vermelho, eu não me lembro bem agora. O garantido é o vermelho. O garantido é o vermelho. Então o Caprichoso e o azul fizeram igual como o Internacional e Grêmio fizeram lá, quando a Coca-Cola patrocinou um campeonato brasileiro. O Grêmio disse, olha, Coca-Cola eu visto, mas não vermelha. A Coca-Cola botou preto. Lá o Garantido, o Caprichoso, lá o azul, pintou a Coca-Cola da cor da escola, acabou. E a Coca-Cola acabou por causa disso? Nenhum Garantido e nenhum Caprichoso. Aí eu vou te dizer mais ainda. Apesar do Pará ter 8 milhões de habitantes e o Amazonas 4 milhões, e o nosso paraense de Araque guerreando com os amazonenses, um cara lá, ou dois, sei lá, mas isso espalha, isso move os outros, os caras se sentem, olha lá o que eles estão falando da gente, espalha. Eles, simplesmente, os bois de Parintins levaram inteligência e tecnologia para o carnaval carioca e para o carnaval paulista, ou para outros lugares. Uma hora dessa, nós tivemos, eles podem perfeitamente, o Garantido Caprichoso, bora botar a nossa Cunhã. Mas é o seguinte, aquele cara falou mal dela, esquece, bora botar a garota que é Amazonas que tá. Ligaram para tudo que foi escola de samba do Rio, para tudo que é escola de samba de São Paulo, movimentaram o morro, as favelas e bora votar na Cunhã, enquanto a gente ficou com essa briguinha tupiniquim, pô. Mas mesmo assim, a Alane me representa. Me representa. A mim também. Vou te A contar. mim também. Foi bonito, Alane. Parabéns, você já venceu, né? Já venceu, já venceu. Eu acho. Hein? Não tenha dúvida, com certeza absoluta. E repara, vou dizer mais um aspecto. Para mim, o ponto, assim, vamos dizer assim, que eu poderia questionar foi o excesso de lealdade que ela teve para a Bia, pô. Ela entrou em choque algumas vezes que ela não precisava, ela poderia ter se mantido. Mas é muito fácil eu falar daqui. Lá dentro é outra história. Né? É outro mundo, como eles diziam, é igual, um mundo paralelo. É igual o cara falar, pô, o cara perdeu o gol cara a cara. Esse até eu faria, eu faria também igualzinho a ele, chutar para fora, né? Que, aliás, eu fiz uma postagem ontem de manhã no Instagram e foi pro TikTok também, e que eu te juro, eu vou te dar esse depoimento aqui, né? Eu chutei a bola para acertar no gol. Pô, mas eu tô tão fora de forma que a bola passou quase meio metro para fora. Mas eu não perdi a parada. Eu gritei o famoso jargão, que é isso, minha gente? Mas não foi programado. Eu errei mesmo, sem sacanagem. Eu ia chutar para fazer o gol, porque a minha ideia da postagem que eu fiz ontem era estimular os artilheiros a fazerem gols. Eu citei os artilheiros do Remo, Ítalo, o Ronald fez, o garoto. E o Ribamar. E do Paysandu, o Nicolas também fez, porque o Nicolas não ia fazendo gol no Remo. E aí era essa a minha ideia, era estufar a rede, num campinho que eu tenho aqui.
Porra, e eu chutei para fora. Eu disse, não vão fazer isso também, né? Enfim, eu não perdi a parada, porque eu disse pro menino, eu não gosto de fazer duas, três. Eu tenho que dar-lhe uma e dar-lhe bem dada logo na primeira. Tá entendendo? Porque a segunda e a terceira, aí começa a ficar nervoso, começa a suar, começa a não dar certo, não dá liga. E eu fui logo de primeira. Bora, tá bom, Alane? Um beijo, Alane. Um beijo pra ela. Realmente, a gente vai. Eu vou tentar ver se eu consigo, porque eu conheço a mãe dela. É mesmo? Se eu consigo. A Alane. Mas, de qualquer forma, eu vou ver se eu tento entrevistá-la aqui. E o que a minha. Eu não falei, só concluindo essa parte. O que a Regina, minha prima, que fez uma foto, porque não deu tempo aqui de. Ela disse: olha, falando para a família, essa menina ela é muito simpática, ela é muito simples. E como eu conheço a minha prima, tá certo? Somos de origens assim do interior, cearenses, interioranos, essa coisa toda. E ela, essa minha prima, mora ali no centro do Castelo, ela falou da simplicidade da Lani. Uma pessoa muito bacana. Aí me conquistou mais ainda, né? Porque às vezes tem gente que posa de bacana e não é. Mas vamos lá. Sim, Matheus. A nossa tuna campeã, né? Da Taça Grão-Pará, menino. É uma taça histórica, né? É um evento contra um belo adversário. Eu acho que os Cruz Maltinos devem ter se penitenciado com o São Francisco. Foi a segunda vitória quando eliminou o São Francisco e foi decidir lá na frente. E agora venceu de novo. E quando eu digo se penitenciar, é porque o Antônio, tanto de Lisboa como de Pádua, foi seguidor do Francisco, pá. É bom lembrar. Sim. O Antônio, menino rico, menino de classe média e que era um intelectual. Ele era o intelectual dos franciscanos, né? O Francisco ele vai lá e discursa e profetiza. Era um cara que tinha uma fala muito fácil. Mas a Tuna mereceu, fez com que tem esse moço lá, a professora Graciete Maués, que sempre apanha uma daqui, outra da acolá, mas eu achei muito legal, a gente está falando de união, quando ela trouxe para ela a união com o Pisco. O Éder Pisco é um cara de Cruz Maltino de tradição, e o que eu achei muito legal, que o Éder Pisco não é daquele tipo metido a machão, que é o cara que fala, como eu já vi gente lá, não. O cara foi, houve queixa, se uniu com a professora Graciete Maués. O objetivo era o mesmo, a meta era a mesma, e a Tuna fez uma boa campanha sim, né? Sem dúvida. Vai estar na série D ano que vem, tem calendário ano que vem, vai disputar a Copa Brasil, porque essa vitória garante uma vaga na Copa do Brasil, já pega uma ponta logo de entrada. Exatamente. Parece que são 750 mil, não sei nem quanto é agora, 900, sei lá. Já pega isso aí, já entra nos cofres. Isso representa que a Tuna pode fazer uma campanha interessante no ano que vem, bem melhor. Então, de parabéns, alô aqui a professora Graciete Maués, que eu soube até que estava internada, essa visão de união na Tuna Luso brasileira. Parabéns também ao Éder Pisco, que teve essa visão de reencontro, não de desencontro, aquilo que a gente estava falando. E a Tuna chegou bem. E a família Cruz Maltina, né? Que eu vi até um colega novo, agora é o novo Cruz Maltino, tá certo? O Carlos Brito, nosso colega Carlos Brito. Jornalista, que bom. Porque é fácil também ser tunante. É ruim o cara dizer que é Remy Paysandu, viu? Então os bicolores, só eu sei, mas não tem problema, a gente vai passando. Então a Tuna de parabéns pela primeira Copa como é? Grão-Pará. Boa ideia aí do... Estamos em cima da hora, Bora. Paysandu mereceu, tá? Só para Paysandu mereceu. Eu queria falar só duas coisas aí. Vamos lá. Diga. O Ribamar perdeu o gol. É só vocês verem gols fora. Os nossos jogadores, que eu acho que falta treinar chutar no gol. Treinar. Porque sinceramente, o Ribamar, eu acho que ele não deve ser dispensado. Bota ele para treinar gol. Eu vi técnicos, treinadores e técnicos treinarem jogadores que não sabiam nem passar. Eu vi uma vez o João Bermeira fazer com um jogador chamado Amaral, que já com 32 anos ele só batia com a perna esquerda. O João Bermeira disse, você vai treinar só com a direita. E se tornou um pulmão do meio-campo do Clube do Remo naqueles anos 70.
Eu vi o João Avelino botar o Tuicão lá de Bragança, em cima foi de formigueiro. Hoje em dia ele seria preso por escravidão branca, qualquer coisa, assédio moral, não sei o quê. Eu me lembro que o Tuico, peito de aço, ele dizia, o seu João, não era professor, não, o seu João, pô, tem um formigueiro, fica aí, que é pra você aprender a se livrar, saltitável. Chegou lá, o Paysandu não ganhava 19 jogos no Brasileiro. Chegou lá o Tuicão, meteu 2 no poderoso Goiás. Então a gente viu muitas e muitas coisas no futebol. O Ribamar, a gente vê que é um cara, ele é brigador, um caboclo forte, rompedor, vai pra cima, ganha de tudo que é zagueiro. Mas quando chega na hora do gol, ele chuta por cima, chuta pro lado. Pra mim tá faltando treino. Eu não mandaria o Ribamar embora, não. Sem brincadeira. Gostei de ver o garoto Ronald, arrebentou o moleque. Meteu de bola um monte de bola, deu um trabalho danado pro Paysandu. Sim, Matoso, e o Paysandu? O Paysandu, ele só fez o seguinte, vamos lá. Liderança do campeonato invicta, 7 pontos do segundo colocado, melhor ataque, maior artilheiro, melhor defesa, maior público. Porra, podia até perder no jogo de ontem. Podia até perder. Ei, construiu a vantagem. Agora fica certo uma coisa. Vai começar a Série B agora. Os jogadores do Santos, eles não chutam tão ruim como a gente viu chutar contra a zaga do Paysandu. No primeiro tempo ontem, o Remo chegou umas 4 vezes com perigo. Só um chute que o goleiro pegou, que foi um chute do Ronald, que ele meteu tanta bola e ninguém fazia, ele disse, agora é minha vez. Ele chutou e o Matheus Nogueiras pegou. A outra, aquele outro gol do garotão, não, do Ronald. Tá certo? Então, o Paysandu teve totais méritos. Eu sempre vinha dizendo, estava pronto para o Parazão e quase pronto para a Copa Verde. Porque a Copa Verde é outra história bem complicada, mas eu não vou sofrer por antecipação, bora esperar lá na frente. Só vai ser lá para junho, um absurdo. E agora vem a Série B. Agora vem a Série B. Agora a gente só precisa entender que o Paysandu precisa... O primeiro jogo é contra o Santos? Contra o Santos. O Paysandu já viaja quarta-feira, né? Já viaja quarta-feira, porque o time cansou de qualquer maneira. Olha, 4, para mim, foram os melhores momentos que nós tivemos, tanto para Remo como Paysandu. Primeiro, outra coisa também, o Paysandu mostrou que é o time que está na Série B, portanto, tinha obrigação de ganhar o time que estava na Série C. Mas, independente disso, o que nós vimos... Porque esse técnico morínico do Remo pegou o barco, não era o barco indo quase para o fundo. Só o Remo não estava dando conta. Tiveram que botar o da Cuia. Então, do Remo e o da Cuia. Do Remo e o da Cuia. Para tirar, estava fazendo água e o cara conseguiu. Ele só perdeu uma partida que foi o Paysandu, que veio se preparando lenta e gradativamente. Então, foi uma disputa muito boa, que serviu muito para os 2 times. Para ver as suas condições de defesa, porque ali tem muita emoção, superação, tá entendendo? Independente de situação. E agora a Série B, mais do que superação e emoção, tem razão, tá certo? Tem inteligência. E a história é outra. Os caras não vão ficar dando de colherada e dando de carcanhar, não. Os caras, eles batem assim, de bandinha, como dizia antigamente, ela vai numa altura e numa violência impressionante. Os nossos não estão conseguindo acertar isso. Quando ela vem, a bola passa. Aí, vamos botar essa turma para treinar. Mas eu gostei. Bom, meu amor, a gente se encontra segunda-feira, se Deus quiser, queridíssimo. Obrigado. Eu queria só saber como foi a variação do som aí. Chegou que prestasse hoje? Tudo perfeito, amigo. Louvado seja Deus. Imagem maravilhosa, transmissão perfeita. Mano, arrasou. Parabéns. Quero os aplausos do Matoso hoje. Aí, David, quem quer falar contigo é a Rose Alves. Só um detalhe. Alane, além de tudo, minha querida, a tua presença, né, daqui a pouco, acho que eu vou ficar tietando aqui na Ana Maria Braga, que é difícil eu ver, né? Vou fazendo alguma coisa, vou deixar a televisão ligada e procurando documento. Quando ela chegar, eu vou parar e ver. Ela abre mercado para as pessoas, para os profissionais daqui. Pode ficar certo disso. Abre mercado. Contigo. Tá certo? Concordo contigo. Perfeito. Bora lá. Beijo, Matoso. Até segunda. Maravilha, senhoras e senhores. Edson Matoso, dentro da sequência. Paraenses, escutem. 8h06. Vamos para o breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho vamos para a reta final já do nosso Feito em Casa. Acho que